Meu nome é Adroaldo Diesel, eu nasci em Porto Alegre em 1931, quando meu pai era estudante de medicina. Meu pai é Oswaldo Diesel, ele nasceu em Vale Real, na época pertencia a São Sebastião do Caí, aí ele depois foi morar em São Sebastião do Caí e aí em 1929 ele foi fazer medicina em Porto Alegre, estimulado pelos doutores Ervino Diefenteler e Edgar Diefenteler, que também são de São Sebastião do Caí. Sim, sim. Em que ano que seu pai nasceu, doutor? Ele nasceu em 1905 e faleceu em 1972. Ele foi médico ele se formou em 1934, aí ele foi para Nova Petrópolis. Ali ele ficou pouco tempo, aí se transferiu para Três Coroas, onde ele trabalhou durante 36 anos sem tirar um dia de férias. E o exemplo dele foi um estímulo para eu também fazer medicina. E sabia também que ele fazia gosto que eu tirasse medicina. Em Três Coroas, havia muitos chamados, porque não tinha SUS, não tinha nem INSS, nada. Então havia chamados, ele ia a cavalo, depois ele teve 2 cavalos, o Tupi e o Itu, e depois então ele comprou um jipe, aí ele ia de jipe. E esses chamados às vezes eram à noite, ele saía, a gente não sabia quando é que ele voltava, porque tinha chamados para Recosta, que é próximo a São Francisco de Paula. Agora, ainda em Três Coroas, então ele acabou construindo um hospital lá. Esse hospital continua lá hoje, inclusive foi vendido e foi criada uma fundação, que tem o nome dele, Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel, mantido pela comunidade. Foi um hospital muito importante e eu acho que hoje ainda ele é referência na região como pequeno hospital. Bom, eu estudei no colégio em Três Coroas, fiz o primário lá, inclusive eu ingressei com 6 anos e aí eu já lia, inclusive eu ia buscar o Correio do Povo no Correio e vinha lendo. O Correio do Povo era grande, então eu ficava escondido, mas como a cidade não tinha praticamente não tinha automóvel, não tinha perigo de ir caminhando pela rua e lendo. Então, quando eu entrei no primário, em 3 meses eu já fui promovido para o 2º ano. Então eu fiz 6 anos de primário lá, aí eu fiz a admissão no IPA, em Porto Alegre. Lá eu fiquei interno, então, durante 7 anos, e eu acho que isso foi muito importante na minha formação, aquele regime de liberdade e responsabilidade que o IPA desenvolve. Depois, então, em 49, início de 49, fiz o vestibular para medicina e me formei em 1954. Durante o curso, eu fiz concurso para interno do Hospital de Pronto Socorro e também da Maternidade Mário Tota, o que inclusive já deu uma graninha para poder casar antes de me formar. Casei no 5º ano de medicina. Aí, formado, fui para São Francisco de Paula, onde eu fiquei durante 5 anos. E como eu tinha especialização em pediatria, eu queria trabalhar num lugar onde pudesse fazer só pediatria, o que em São Francisco não era possível. Então, consegui transferência, porque eu já era contratado da Secretaria da Saúde, como médico clínico, então consegui transferência para São Leopoldo, onde a Legião Brasileira de Assistência, na época, dirigida pela dona Cleci Soares, ela queria um pediatra. Então, isso facilitou a minha transferência para São Leopoldo, então atuando na unidade sanitária e na Legião Brasileira de Assistência. Aí em São Leopoldo, eu fiquei até 1999.
mas na Secretaria da Saúde, em 80, eu fui convidado para ser delegado regional de saúde, que hoje é coordenador, né? O coordenador da época foi assassinado, o Dr. Décio Pereira de Sapiranga, ele foi assassinado no apartamento em Porto Alegre, então precisava de um substituto, eu fui lá para substituir. E aí na segunda coordenadoria, eu tinha a responsabilidade da região perimetropolitana, então eram 47 municípios que eu acompanhava e eu não ficava no gabinete. 3 dias por semana eu viajava para ver como é que funcionavam as unidades sanitárias. E inclusive a Operação Litoral, na época a Operação Veraneio, a primeira delas foi coordenada por nós. Não, eu tinha duas irmãs, uma que faleceu com 1 ano e meio e a outra, inclusive, não quis estudar. Então eu fui o que seguiu o exemplo do pai, né? Principalmente vendo o atendimento dele, eu valorizo muito essa parte social, ele se preocupava muito com esse atendimento, inclusive ele nunca recusou um atendimento por falta de dinheiro do paciente. Eu gostaria de contar algumas experiências de São Francisco de Paula. Lá, a maioria dos partos era atendido por parteiras curiosas, que não tinham formação nenhuma, e os médicos da época brigavam muito com elas, as hostilizavam, e então elas procuravam aguentar os partos até onde não dava mais, quando chegava no hospital geralmente já era tarde, muitas vezes até a parturiente falecia. Então o que eu fiz? No posto de saúde, eu chamei as curiosas e nós demos um curso para elas, um curso de formação, e fiquei amigo delas. Então, quando elas precisavam, elas logo viam alguma dificuldade, elas pediam para eu atender a paciente no hospital. E uma outra experiência foi o atendimento de ancenianos. Era o serviço de profilaxia da lepra, era um serviço federal e que mensalmente vinha um jipe para nós irmos procurar os leprosos, porque o preconceito era muito grande, então eles se escondiam nos piores grotões. Então a gente tinha que ir atrás, inclusive eu tinha um auxiliar e um motorista, então o auxiliar foi um ex-jogador do Internacional, o Anselmo Brito. Não, a gente tinha a relação dos pacientes. Então, Jaquirana, que na época pertencia a São Francisco de Paula, era o reduto onde tinha mais ancenianos. Então a gente ia lá e ia informação daqui, informação dali, a gente acabava localizando-os. Às vezes, até quando a gente localizava, eles ainda procuravam fugir. E o senhor mandavam para o Hospital Colônia Itapuã? Não, eles recebiam tratamento. Recebiam tratamento e o mais importante eram os comunicantes que conviviam com o paciente, eram submetidos ao teste de Mitsuda para ver se não estavam também já contaminados. Acho que foi um trabalho muito importante de prevenção que a gente fez aí. Bom, eu me ingressei na URGS, onde eu me formei. Lembro assim das aulas de anatomia no necrotério, ali perto da escola de engenharia, e as aulas de histologia. Depois, no segundo ano, as aulas de fisiologia, por exemplo, que eram logo depois do meio-dia. O professor Riete Correia tinha que gritar para os alunos não dormirem. Bom, aí até o 4º ano eram as matérias de preparação, depois então 5º e 6º ano eram aulas mais então na Santa Casa, que era o hospital onde os estudantes tinham oportunidade de estagiar, onde então eu procurei desde logo estagiar na pediatria com a professora Maria Clara Mariano da Rocha, tá? E também na maternidade Mário Tota, então, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela professora Maria Clara Mariano da Rocha,
pelo seu interesse, assim, pela maneira acolhedora como a gente recebia como aluno e que ela realmente procurava transmitir para a gente tudo o que ela conhecia. Era mais ou menos tranquila, dependia muito da irmã e do responsável pela enfermaria. Eu trabalhei, por exemplo, na enfermaria 9, que era uma enfermaria de adultos, era o Fayette, era o coordenador, e o doutor Simval Santos. O doutor Simval, inclusive, foi quem me influenciou para fazer o concurso para o pronto-socorro, onde ele era médico. Então, no pronto-socorro, eu trabalhei no 5º e 6º ano, e o trabalho da gente era ir fazer as visitas aos chamados urgentes. A gente ia só com o enfermeiro, não ia um médico junto. E agora a gente estava muito bem orientado no sentido, não sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, traz para o hospital. O professor Tibiriçá, na anatomia patológica, dá umas aulas excelentes. Na pediatria também tinha a doutora Estela Budiansky, né, e o doutor Décio Martins Costa, né, que na época inclusive já era o diretor de Santo Antônio. Né. O professor Walter Castilho, que foi diretor da faculdade, era o professor de patologia no 3º ano. O professor Faraco no 5º ano, na terapêutica. Eram 7 mulheres e 53 homens. Naquela época era raro mulher fazer faculdade, né? Hoje eu acho que predomina a mulher, né? O relacionamento era assim, tinha alguns colegas com quem a gente estudava em conjunto, principalmente terapêutica. Eu me lembro um grupo que a gente estudava, inclusive na casa de um dos colegas. Né? Uma das coisas que aconteceu, eu jogava futebol, então nós tínhamos o time da série, inclusive a gente disputava então o campeonato interséries. Campeão nós nunca fomos vice-campeões, e inclusive uma coisa interessante, nós fizemos uma excursão para Passo Fundo, onde inclusive nós jogamos contra os times de lá, o Independente, o 14 de julho de Passo Fundo. Não, a esposa eu conheci em Três Coroas, no 2º ano do científico, no fim do 2º ano científico, no dia de Natal. E eu com 16 anos, ela com 13, mas a gente se apaixonou, apesar de que aí ela mudou-se para Canela, onde então a gente acabou casando só em 1953. Por causa do estudo, a gente passava meses sem se encontrar, apenas por correspondência. E ela tinha estudado pouco, então as nossas cartas também serviram como correção de português da minha parte, porque eu sempre fui um bom aluno em português e inclusive em latim. Eu era plantonista do pronto-socorro no dia em que o Getúlio se suicidou, e que deu um tiroteio lá perto do pronto-socorro, onde o Wilson Vargas baleou o Hermes Pereira de Souza, né? Isso deu assim uma conturbação, né? Mas em princípio no curso não teve grande influência. Não, naquela época a especialização praticamente no estado não existia. Então eu fui direto para São Francisco de Paula. Só me aconteceu uma coisa, antes de ir para lá me deu hepatite A, então eu tive que ficar em repouso, em dieta durante algumas semanas, para depois ir assumir em São Francisco de Paula. Sim, em São Francisco de Paula não havia ambiente para fazer só pediatria. Então, aqueles 5, 6 anos lá, eu fiquei fazendo de tudo. Inclusive, teve algumas experiências interessantes que, inclusive, estão publicadas num livro de contos de médicos da Unimed de Novo Hamburgo, que eu fiz parte também.
uma situação, por exemplo, eu fui atender um parto em que diziam que tinha nascido um nenê e havia mais um e provavelmente mais um, quer dizer, eu ia atender um parto de trigêmeos. Eu fui todo entusiasmado de jipe e chegando lá, inclusive tive que atravessar um arroio, onde caiu a minha bolsinha de médico, eu tive que correr atrás. Aí cheguei lá, não era mais um feto, era placenta retida. Aí então tivemos que improvisar uma maca com taquaras para passar o arroio, inclusive, e trouxemos para o hospital. Aí ela lá a gente fez a extração manual da placenta e ela evoluiu bem. Eram 2 médicos e os 2 eram políticos. E até quando eu cheguei lá, um dos médicos era o médico do posto de saúde e queria se candidatar a prefeito, e o outro era prefeito. Então, ele precisava de um médico lá. Então, quando eu cheguei lá, ele logo me convidou para ingressar na Secretaria da Saúde, para ele ficar livre para a campanha política. Você foi eleito, doutor? Foi. Aliás, o comentário lá é de que se eu ficasse lá, eu ia acabar sendo candidato também, e isso não estava na minha conta. Quanto tempo o senhor ficou mesmo em São Francisco, então? De 1955 a 61. Aí fui para São Leopoldo. Em São Leopoldo eu tinha consultório particular, trabalhava no Hospital Centenário e ingressei na perícia do INAMPS, do INSS. E depois, por indicação do então deputado Floriciano Paixão. Depois eu passei o INAMPS, tinha inclusive serviço de atendimento médico nos consultórios. Então eu passei a atender no meu consultório particular, tinha horário para atender pacientes pelo INAMPS. Porque antes disso, quando eu cheguei lá, não tinha INAMPS, não tinha nada, quer dizer, ou tu pagava consulta particular ou então tu era indigente, e o indigente era atendido no posto de saúde. Ninguém queria saber de atender indigente. Ali eu tive uma experiência, inclusive, que a esposa participou. Através da Secretaria de Saúde do Estado, a gente no verão tinha um atendimento que se chamava de combate à toxicose, a diarreias e vômitos, né? E aí a esposa fazia um atendimento voluntário à parte, onde ela orientava as mães a questão de higiene, preparação de alimentos, etc. Aliás, isso ela fez também em São Francisco de Paula. De frente ao posto de saúde tinha um posto de puericultura, onde nós acabamos fazendo o seguinte: elas preparavam mamadeiras, então a mãe levava mamadeiras por dia todo. E tinha que ir de madrugada preparar as mamadeiras, e enquanto as mães esperavam, eu dava orientação para elas. Isso aí também foi um trabalho interessante lá em São Francisco. Mas voltando a São Leopoldo, eu tive a oportunidade de ser médico-chefe do Centro de Saúde e coordenador do INAMPS. Então, com isso, eu tive a iniciativa de fazer a descentralização do atendimento. O atendimento era só no INAMPS, no centro. Então nós dividimos o município pelos 4 pontos cardeais. Em cada ponto cardeal tinha 2 postos. E isso aí, inclusive, foi muito bom para os colegas, porque isso era um ganho a mais que eles tinham atendendo nesses postos de bairro. E isso foi o início assim da descentralização que existe hoje, bem mais ampla em São Leopoldo. Ela sempre gostou muito de medicina, então tudo que
ela queria saber, ela perguntava e procurava sempre estar informada. Ela não teve, ela teve um curso no Asilo Padre Cacique, com uma experiência com crianças lá. E também tinha um serviço federal de pediatria, era o Dr. Temple, que era o coordenador, também fez um curso lá. E em São Francisco também o Dr. Saul Tota dava uns cursos e ela também fez cursos lá. Então ela foi tendo essa formação não muito oficial. A HPS foi concurso, isso como estudante. Aí no 5º e 6º ano... Foi antes ainda? Foi como estudante, também na maternidade Mário Tota. E em Porto Alegre eu só trabalhei como estudante. Bom, isso foi em 1900, eu não lembro exatamente, mas acho que foi em 82 ou 83, então eu era delegado de saúde. Então o Dr. Germano era o secretário da saúde e ele determinou que a gente organizasse. Então a gente abriu inscrição para médicos, para vários locais, Torres, Terra de Areia, Arroio do Sal, Arroio Teixeira, Capão da Canoa, em Tramandaí e Torres, então, inclusive os hospitais, né? Mas em Bé, todos os locais, Cidreira, todos os locais tinham médicos atendendo, médicos com auxiliares que também foram trazidas dos postos do interior. E eles faziam um atendimento diário e eu ficava no telefone de manhã até o meio-dia, pelo menos telefonando para saber as informações dos postos, como é que estavam andando, se havia problemas, etc. Eu sempre achei muito importante o trabalho de supervisão. Qual era o objetivo, doutor, da operação? Então? Era atender a população local e também a que se deslocava para o litoral na época do verão, porque ela começava em fins de dezembro e até início de março. E hoje, doutor, como é que esse projeto, tem conhecimento se o projeto permanece? Bom, agora ele é Operação Litoral, bom, inclusive também tinha a parte de fiscalização sanitária, né? Por parte dos fiscais do Estado. Hoje ele foi ampliado, inclusive, para a parte sul, né? Camaquã, Arambaré, Mostardas, Tavares. Inclusive, um dos municípios que eu atendia como delegado era Mostardas. Uma vez nós fomos de bimotor com o Dr. Germano e o Adilson Mota, que era o subsecretário de saúde, né? Mas a gente ia de jipe e não sabia quando voltava, porque a estrada era um atoleiro só. Volta e meia tinha que chamar trator para tirar a gente do atoleiro. Inclusive tinha uma localidade, Rincão. Não, eu tive algumas experiências. Eu e a esposa, nós fomos coordenadores da Escola de Paz no Rio Grande do Sul durante 20 anos. Isso era um trabalho junto a casais para tratar da questão do relacionamento com os filhos. Em 83, então, eu me afastei da delegacia e aí eu passei a atuar só em São Leopoldo e depois fui atender aqui em Morro Reuter. Eu criei o posto daqui e como não tinha médico para trabalhar e eu tinha deixado da delegacia, eu assumi o posto aqui. E depois eu trabalhei aqui em Dois Irmãos, em estratégia de saúde da família, num bairro.
ali nós fizemos um trabalho muito bom e, inclusive, tinha a doutora Maristane, que era a coordenadora da Estratégia de Saúde da Família, na época era o programa, era o PSF, né? E eu acho que, infelizmente, a Estratégia de Saúde da Família está sendo prejudicada hoje por falta dessa supervisão. Acontece Estratégia de Saúde da Família de tudo que é jeito, menos do jeito que deve ser, que é um médico atendendo num consultório central e fazendo visitas para as residências. Nós, por exemplo, nós fazíamos o seguinte: nós tínhamos curso para hipertensos diabéticos, tínhamos curso para gestantes, curso para mães, curso para idosos, inclusive curso para adolescentes em escola. E às sextas-feiras de tarde a gente ia numa casa e ali reunia os vizinhos. Então a dona da casa fazia cuca, café e a gente comia o café da tarde e dava orientações também. Então hoje o senhor acha que não se está levando a sério toda essa proposta? Eu acho que falta supervisão. Inclusive a nível estadual em relação aos municípios. E é um programa importante, né? Eu considero a solução para a saúde no país. Bom, Belém do Pará tem uma empresa, HDD Hospitados, que a sede é em Fortaleza, mas tinha um advogado que era sócio e que morava em São Leopoldo. Então esse Hospital Maradeia, um hospital de ortopedia e traumatologia, de 8 andares, esse hospital estava mal das pernas, então pediu ajuda para Hospitados e me convidaram para eu ir como médico. Então eu fui como médico, com praticamente nenhuma experiência de direção de hospital, mas acabei fazendo um trabalho razoável lá, mas eu tinha me proposto a ficar só meio ano. Então depois desse meio ano voltei para São Leopoldo. E o que o senhor encontrou lá, doutor? No que hospital? Nós não tínhamos aqui. Bom, doenças tropicais das mais variadas. Inclusive o grande problema do hospital era financeiro. E por quê? Eram 2 médicos irmãos, eram os proprietários e tinha outros médicos. E esses 2 médicos, um deles, a filha também era médica e eles tinham uma loja de próteses. A farra das próteses que está acontecendo agora, está sendo investigada, naquele tempo já estava acontecendo lá em Belém do Pará. E foi os 2 irmãos não se entendiam. Então foi bastante difícil o nosso trabalho lá, porque a colaboração dos irmãos era pouca e da filha também. E inclusive vinham pacientes a distância de 1000 quilômetros da capital, e aí ficavam lá semanas até serem operados. E então vinha familiar. A Santa Casa de Belém criou um local para hospedar parentes de pacientes dos hospitais de lá. Em que ano que foi isso, doutor? Isso foi em 2000. Foi agora, mais perto. E 2 irmãos foi depois disso. Eu tenho a impressão de que realmente o importante é o interesse do estudante. Quer dizer, se o estudante quer realmente se formar, ele consegue isso. Se ele
espera tudo dos professores e não vai arrumar nada. Então, no seu período... E acho que hoje continua igual. Uma das coisas que ainda preocupa, eu acho que muita gente ainda vai para a medicina achando que para ganhar dinheiro. E acho que isso prejudica o profissional e prejudica a população. Eu acho que facilita justamente com critério, porque tem colegas que o paciente entra no consultório, ele já nem quer conversa, ele já quer pedir exames, e isso onera muito a atenção à saúde, e acho que é um dos grandes problemas da atenção à saúde no nosso meio, é esse. A facilidade de pedir exames, embora também tenha muitos exames que o paciente espera meses ou anos para conseguir. Bom, o SUS, eu considero realmente o SUS uma coisa muito importante. Eu, inclusive, o SUS começou do Plano Paraná. E esse Plano Paraná eu participei. Foi, assim, uma descentralização e uma integração justamente entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência e as secretarias de saúde, né? Eu acho que o SUS também, se tivesse mais supervisão e mais orientação e menos roubalheira, certamente ele seria muito bom para o Brasil. Plano de saúde. Plano de saúde pode ser uma coisa muito boa, mas nem sempre é, porque, por exemplo, eu tenho Unimed. A Unimed faz o seguinte: na medida do possível, dificulta os exames mais caros. Então, eu acho que... E também os médicos muitas vezes pedem exames sem necessidade. Quer dizer, eu acho que um fichário bem feito, com todos os registros, inclusive com intercomunicação entre os médicos, poderia ser uma solução para ter menos gastos e os planos de saúde serem mais eficientes, assim como o SUS também. Falta a interdisciplinaridade, se fala muito, mas o que acontece é multidisciplinaridade, quer dizer, tem muitos profissionais atendendo, mas um não sabe do outro. E isso é lamentável, é uma perda de qualidade e uma perda de dinheiro. Bom, teve não lembro agora o ano, teve um curso na Universidade do Fundão, no Rio de Janeiro, com médicos da Secretaria da Saúde, e eu fui um dos selecionados. Esse curso deveria fazer com que as unidades funcionassem melhor, mas não aconteceu nada depois. E, aliás, isso é uma das coisas que eu considero que no SUS é fundamental, e é aí que eu valorizo a estratégia de saúde da família. Não adianta só dar consulta. Nós temos que procurar trabalhar com grupos, e grupos, como eu falei, grupos de hipertensos diabéticos, porque se eles estão informados, eles vão cuidar melhor da sua saúde, da medicação, da dieta, etc. Assim também as gestantes, fazendo um pré-natal mais adequado, as mães no cuidado com a criança, na questão da vacinação, alimentação e mesmo da medicação, os idosos que estão a cada vez em maior número, inclusive a esposa é formada em gerontologia e eu estou de secretário dela. Quer dizer, de pediatra eu estou passando não para geriatra, mas secretário.
de gerontologia. Também os idosos, o idoso não sabe das suas características, das suas necessidades e dos seus direitos, e a família muito menos. Então dá muito confronto, muita dificuldade, tanto para a família como para o idoso. E porque aí então o que acontece? Geralmente o idoso acaba numa entidade de longa permanência, os asilos, entre aspas, né? Casas lares, o que não é bom. O bom é o idoso poder ficar em casa.